Olá, boa tarde. Quem fala é o Richard Duran. Eu sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia pela UTFPR Campus Ponta Grossa. Eu sou um aluno externo da disciplina de Realidade Estendida, né? E nesta oportunidade eu vou explicar pelo grupo de Ciências Naturais o capítulo 4 sobre o rumo a um ambiente virtual mais intimamente relacionado com o mundo real. É um capítulo do livro de Realidade Virtual e Realidade Aumentada, Mitos e Realidades. Então vamos lá. Primeiro, né, a gente tem o que é a realidade aumentada e como é que acontece essa tecnologia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Geralmente a gente, quando fala de tecnologia, né, temos essa relação entre homem, máquina, o que é real e o virtual, né, sendo uma fusão de ambientes, seja em um ambiente bidimensional, em 2 dimensões, ou tridimensional, e possibilitar a interatividade. Esse tipo de tecnologia, como realidade aumentada, ela vem para nos oferecer uma melhor interação com o mundo virtual, tentando, né, trazer essas similitudes, né, com que temos no mundo real e tentar levar a um mundo virtual. Este capítulo trata de questões, por exemplo, de posse de com relação à utilização dessa tecnologia de realidade virtual, o uso dessa tecnologia como uma sala imersiva para modelar, né, esse mundo real. Também para estabelecer interações com diversos conceitos, em presença de ambientes que combinam elementos reais com elementos virtuais. O desafio científico, por exemplo, difíceis para a realidade aumentada. Vemos, por exemplo, que hoje temos bastante ferramentas, chamemos de hardwares que temos disponíveis para pôr em prática essas tecnologias. Temos vários dispositivos, por exemplo, de exibição, como o Microsoft HoloLens 2, que seriam os óculos de realidade aumentada, como vemos ali nas imagens, o Google Glass também, e temos o Vsux M3000 XL. São exemplos, né, de óculos de realidade aumentada, que temos essa interação, poderemos ter essa interação do que observamos do mundo real e ter a oportunidade de observar interações que não podem ser aplicadas na vida real, naquele objeto, por exemplo. E por meio de esses óculos de realidade aumentada, podemos ter maiores interações, por exemplo, aprender mais informações, saber de detalhes daquele objeto que o humano está interagindo, né? Por exemplo, essas interações acontecem na tela diretamente dos óculos. Essas telas são semi-transparentes e utilizadas nesse ambiente real, utilizando, né, objetos do mundo real, visto através dessa transparência por meio dos óculos exhibidos na tela. No caso, na tela dos óculos, esses são três, assim, bastante comuns. Lógico que tem uma tecnologia mais caras que outras. Inclusive, hoje vemos que tem
dificilmente, por exemplo, no ensino, vemos esse tipo de tecnologia, porque geralmente es de alto valor, son costosos para adquirir esos equipamentos e que dificulta, né? Ter, por exemplo, o professor o acesso a essas tecnologias. Mas não é impossível, né? Dependendo dos projetos, né? Para serem realizados na educação. Por exemplo, eu vou focar a maioria dos exemplos na área de educação, porque eu sou na área de ensino de física. Vemos que esas tecnologías continúan avanzando con relación a la realidad aumentada y tenemos, por ejemplo, adaptación de proyección desde el punto de vista del espectador, demostración de un camuflaje óptico, por ejemplo, que son informaciones que você puede proyectar en 3D en cualquier superficie, falemos así. Es posible en cualquier superficie. Eu trouxe um exemplo de uma projeção, por exemplo, tem uma animação assim de Natal em uma igreja, como observamos ali nessa imagem. Bem sendo também uma projeção de realidade aumentada. A realidade espacial aumentada é frequentemente usada, por exemplo, em shows de som, de luz. Hoje vemos que agora isso está mais presente, essas tecnologias em diversos cenários, palcos grandes, importantes, né, de shows. Geralmente são projeções que são feitas em superfícies, né, em diversas superfícies. Muitas dessas vezes são superfícies grandes, como por exemplo prédios enormes e assim por diante, né? Uma coisa importante é saber sobre a localização espacial. Essa localização espacial é baseada em imagem. Ela oferece diversas vantagens em comparação com outras tecnologias de localização espacial. Por exemplo, uma que a gente utiliza muito no nosso cotidiano é o GPS ou o Google Maps, né? Mas podemos ter outras ferramentas utilizando mesmo realidade aumentada para ter ubicação em diversos ambientes, né? Real, inserindo essas localizações no mesmo espaço, né? Aí vemos, por exemplo, nessas imagens, o cálculo, por exemplo, de pose absoluta, por exemplo, que torna impossível inserir segmentos virtuais, por exemplo, em um ambiente que seja difícil de você ter acesso no real, né? A gente utilizando este tipo de ferramentas, você consegue projetar informações importantes de um ambiente, né, por exemplo, e levá-lo ali na interação. Por exemplo, na área de física, tem bastantes aplicações de realidade aumentada, utilizando em diversos conteúdos bem legal. Eu vou trazer um exemplo aqui na área de matemática, que é o processo de construção de um aplicativo móvel para o ensino de geometria espacial, utilizando essa realidade aumentada. Aí ele cria, né, por exemplo, nessa pesquisa, o autor cria figuras geométricas e tenta fazer uma comparação em diversos ambientes real. Por exemplo, aí vemos uma igreja, né? Daí ele cria um triângulo em 3D. Daí ele tenta comparar com a estrutura, né, da igreja, por exemplo, e assim com outras figuras geométricas, e isso, por exemplo, traz
processos pedagógicos para o ensino de geometria, por exemplo, na matemática, e que o aluno pode interagir, ter uma melhor compreensão, trazendo esse ambiente real do que já conhece, aplicando com tecnologia, né, neste caso. E eu acho bem interessante. Alguns tópicos de realidade aumentada que raramente são abordados, por exemplo, interagindo usando um dispositivo móvel. Aunque isso de que raramente são, agora vemos que hoje que estão bem mais utilizados esse tipo de tecnologias. Vemos que tem diversas interações, por exemplo, com o software tracker. Por exemplo, eu trago aqui um exemplo utilizando o Tracker, que faz algo similar do que é da realidade aumentada. Você firma qualquer tipo fenômeno da física, por exemplo. Um exemplo bem clássico é lançamento parabólico, né? O lançamento de projetis. Aí, com esse programa, você consegue gravar, né? Fazer uma gravação do objeto, fazendo esse movimento. E daí, você consegue utilizar o software para calcular a altura, para calcular a velocidade que tem esse objeto, as posições em diversos pontos dessa trajetória. Você consegue fazer os gráficos de maneira mais rápida e fácil. E acredito que este tipo de realidade aumentada facilita muito, né, esse processo de ensino-aprendizagem como professor ou aluno. Temos interação também com objetos tangíveis que o aluno pode ter na mão, tipo, ter uma certa manipulação de objetos, que com realidade aumentada consegue também, né, trazer esses recursos, utilizando esse recurso para, tipo, trazer conteúdos que são difíceis de você explicar na sala de aula e, tipo, tentar, tipo, programar eles nessa visualização virtual em 3D ou em 2D, e assim o aluno ter essa melhor interação. Pode ter um objeto, tipo, na mão tangível, né? E nele pode estar diversas situações simuladas em realidade aumentada para ter essa melhor interação. Temos também a presença dessa realidade aumentada utilizando recursos tecnológicos bastante assim potentes, falemos assim, inovadores, como óculos. Hoje temos no mercado diversos tipos de hardwares, chamemos de óculos de realidade virtual e aumentada, bastante interessantes. A presença na realidade virtual em modelos em presenças virtuais. Temos essa presença, né, de experiência, não só apenas nessas interações com o ambiente real, sino também diretamente com o virtual, tendo essas duas interações. Muitas das empresas, grandes empresas de produção de tecnologias, utilizam a realidade aumentada hoje. E a realidade mixta, essa realidade que traz essa interação do que é real e virtual, que muitas vezes fica o pesquisador pensando, bom, mas o que pode ser considerado real e o que pode ser considerado virtual, certo? Quando muitas vezes vemos que é difícil você tentar simular uma coisa que não existe na vida real. Por exemplo, quando estudamos física quântica e queremos simular um fóton. Nós temos em muitos materiais didáticos que o fóton é expressado como uma esfera, uma esfera, né? E o elétron também é
representado como uma esfera, mas realmente não conhecemos como cientistas, como físicos, não conhecemos a forma real do fóton, por exemplo. Nas teorias falamos que é onda ou partícula, mas não temos uma forma certa. Então temos só diversas aproximações, diversas análises de vários cientistas que chegam a uma representação e chega a ser tão famosa que é utilizada em diversas situações e em diversos materiais didáticos. Mas essa é a questão de estabelecer o que é real para logo você simular no virtual. Acredito que é um ponto bastante importante de discussão. E também a realidade aumentada, essa realidade mista, traz essa representação do que podemos visualizar no real, também utilizando a realidade aumentada para ter uma melhor interação. Ter melhores experiencias unas experiencias que sean absolutamente real, tanto absolutamente virtuais también, en presencia de dimensões, de diversas dimensões de experiências que podem ser presentes ao largo de todas essas interações que a gente conhece e sabe que é real virtual. Podemos também ter diversas perspectivas que abrem portas a diversos conceitos, por exemplo, dependendo da área de aplicações, seja em engenharias, seja na educação, em diversas áreas. E essa tecnologia traz justamente para aumentar a capacidade de compreensão de diversos, falemos, conceitos que são às vezes difíceis de entender. Por exemplo, na física temos muitas aplicações, especificamente na física quântica, que é difícil de você enxergar fenômenos por ser subatômico. E acredito que a realidade aumentada te permite essa melhor compreensão de conceitos. Também podemos ver essa realidade aumentada inserida em um ambiente totalmente interativo da persona com esse ambiente aumentado, é dizer, essa imersão total do sujeito que interage com essa situação virtual. Das realidades virtuais mais próximas do mundo real, aí também um debate importante, né? Porque quando se pensa em criar esse tipo de tecnologias, a ideia é trazer o mais próximo do real, para que possas, falemos assim, ter essa interação, chamemos interação mais subjetiva possível, né? de aquele fato. Então a ideia é que no momento que, por exemplo, um aluno se insere no ambiente virtual, tente trazer conhecimentos que já tem nossa estrutura cognitiva e tentar associar com aquilo que está aprendendo novo. Que lógico que não só experiência, também o aluno tem que ter aquela interação por meio dos sentidos, né? Por meio não só da visão, sino de escutar, do sentir, que siguen sendo desafios da tecnologia, né? Porque, por exemplo, utilizando óculos, você vai ter uma interação visual daquela situação virtual, mas dificilmente se consegue ainda trabalhar com o resto dos sentidos, né? Sentir-se aquela presença real. Mas vemos que as tecnologias continuam avançando e estão, por exemplo, tem luvas com sensores que é possível sentir,
estar mais presente no real, né? Mesmo sendo virtual. Tem as interações em 3D, que agora são, falemos assim, as mais utilizadas. Hoje, os criadores de recursos tipo tecnológicos didáticos na educação tendem a trabalhar mais com essas questões em 3D, desenvolvimento de software em 3D, aprender a manipular todos esos objetos en 3D, bastante importante, saber las técnicas, cómo propiciar, né? Como tipo, proporcionar essas experiências mais intuitivas e inovadoras, falemos assim. E é importante também ter o controle de linguagens, de movimentos, de situações específicas, de visualização de conteúdos, técnicas e assim por diante. O que mais? Aqui. Futuras possibilidades. Embora tenha ocorrido até os dias de hoje avanços significativos nas interações em 3D, por exemplo, novas técnicas e dispositivos estão sendo pesquisados para trazer justamente essas inovações importantes que se precisam para a sociedade, porque somos uma sociedade que está interagindo mais com a tecnologia e precisamos desenvolver pesquisas em diversas áreas, no meu caso na área de ensino, que proporcionem, né, que tragam essas interações em nosso dia a dia na educação. E temos aí as referências bibliográficas e é tudo o que podemos refletir sobre esse capítulo 4 de realidade aumentada.